Galera da fiação, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando aqui basicamente, né, o que eu utilizo, como que eu faço faca. Confesso para vocês que a minha especialidade mesmo ela é em alicates, mas isso não significa que eu não faça um bom serviço de facas e de tesouras também. Desde o começo aí da minha trajetória como afiador, eu foquei muito em alicates, inclusive até uma dica: se você vai começar, galera, escolhe um objeto, tá? Nada impede de você já comprar um curso que nesse curso já ensina tudo, né? Faca, alicate, tesouras, lâminas. Mas a verdade é que para você ter um resultado mais rápido, você precisa escolher um, focar, aperfeiçoar e depois você escolhe uma outra ferramenta para poder trabalhar. Então, escolheu o alicate, foca no alicate. Escolheu faca, foca na faca e assim sucessivamente, para que vocês tenham resultados mais concretos. Essa aqui, pessoal, é uma Haze, tá? 350 watts. Ela tem aqui o lado que vem o rebolo, que aqui no caso eu coloquei uma roda de couro, né? E ela também tem aqui a fita de lixa, né? Então ela é uma lixadeira junto com uma meio moto esmeril, meio moto lixadeira, ok? Aqui ela tá invertida, eu adaptei ela, eu virei, né? Eu mudei a angulação aqui dessa parte, né? Que é a parte da fita. Aqui ela tem uma ponte, né, que vocês podem ver aqui. Isso aqui é para a lixa não ficar flutuante. No caso de facas eu não gosto, né? A rotação dela é a rotação para fora, né? Então quando a gente vai fazer uma faca, isso é muito importante, porque é perigoso se ela estiver rodando aqui contra o fio, se isso aqui encavala, por exemplo, aqui na onde tem a junção da fita, isso aqui encavala, isso aqui é perigoso, né? Já deu para entender? E então, no caso, eu faço assim, né? Eu jogo ao contrário, é o que na verdade máquinas aí que a gente encontra pronta também funcionam dessa maneira, tá? Quando eu comecei, eu adquiri esse jig, né? Aqui tá faltando uma parte de baixo, onde ela regula a rampa. Então eu tinha uma bancada diferente dessa e eu colocava aqui, né? A gente pinça a faca aqui no jig e vem fazendo o trabalho aqui. Para que é isso? Isso aqui ajuda a manter o ângulo da faca de ambos os lados, tá bom? Isso daqui me ajudou bastante, pessoal. Mas hoje em dia eu já não utilizo isso. Hoje em dia isso aqui na verdade me atrapalha. Tá? Então eu já consigo realizar um serviço com precisão de forma manual. Então eu prefiro fazer sem. Roda de couro. Eu uso aqui uma pasta jacaré, né? Essa pasta jacaré aqui é a verde mesmo, a tradicional. Aqui a rodinha de couro, que é provavelmente aqui de 5 a 6 polegadas, eu acho, não lembro. Faz muito tempo que eu tenho essa roda aqui. Uma roda simplesinha mesmo, que eu comprei no Mercado Livre. Ela tem aí cerca de 1,5 cm de espessura, ela é bem fininha, tá? Eu fiz aqui uns rasgos nela, né? Então ela tem uns quebradiços aqui no meio, que eu fiz proposital com estilete para ajudar na quebra do fio ali. Cara, pra mim é muito boa, tá? Não sei exatamente o quanto que eu paguei na época, mas foi um preço bem em conta. E eu tenho ela já há mais de 3, 4 anos, se eu não me engano. Fita. Aqui no caso, a fita ela é um grão, acho que 220, eu acho, 320, se eu não me engano. Só que na verdade essa questão do grão aí é algo que a gente teria que parar e ter uma aula só sobre isso, né? Porque a granulatura, seja de uma lixa, né, para roda expansiva, para um rebolo, ela vai ter funcionalidades diferentes dependendo da peça que você vai fazer e também dependendo da velocidade que ela trabalha. Então é algo que você vai adquirindo. Porque, é que eu falo, a afiação ela é uma profissão sensorial, né? Mas aqui eu estou usando uma lixa que ela é 320, mas pelo tanto que ela já está gasta, ela seria uma lixa aqui equivalente praticamente a 420 talvez, entendeu? Então tudo isso também tem que ser levado em consideração, tá? Pontos negativos aqui, ou melhor, quando a gente olha para o ponto positivo, primeiro que a gente paga, não é muito caro comprar um moto esmeril desse, né? Na época eu paguei por volta de R$ 450, esse aqui ele é 220. Se for 110 pode ser que tenha alguma mudança aí em termos de valor, né, de preço. Também depende da época e da região que você mora, né. Mas, por exemplo, ele não suporta muito tempo sobre atuação, né. Então, quando ele fica muito tempo em rotação, ele superaquece, tá? Ele aguenta, ele fica bastante tempo trabalhando. Só que, por exemplo, o meu, eu acredito que o meu ele tem um capacitor queimado. Ele não, se eu ligar a máquina, ela não dá rotação, né? Por exemplo, eu vou ligar aqui, ó. Ela não tem força para girar, eu tenho que vir e dar um impulso nela. E quando ela já pega ali uma velocidade bacana,
ela consegue sustentar o giro, e aí ela funciona normalmente, tá? No começo, quando eu estava trabalhando, eu não entendia muito bem como funcionava, então deixava ela girando, 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 não deixei ela respirar, então até que ela teve esse problema. Então é um problema aí que dá para trabalhar normalmente, só que é importante falar sobre isso, tá? Outra coisa, talvez você ache um pouco chato de começo, mas fazer aqui o ajuste dessa fita de lixa aqui, ela é um pouquinho chata, tá? Você tem que ir entendendo como é que funciona. Então, por exemplo, na verdade é meio de lua, porque eu já sei como é que funciona isso, e mesmo assim tem vezes que eu não consigo encontrar aqui um posicionamento legal da lixa. Tá? Então dá um pouquinho de trabalho, e eu inclusive tirei aqui o protetor que tem, porque se eu precisar trocar de lixa, né, colocar uma lixa mais fina, colocar uma lixa mais grossa, eu já tenho essa facilidade, não preciso ficar desmontando essa proteção que tem aqui, tá? Levando em consideração que você também tem que ficar atento com essa lateral exposta, beleza? Bom, mas basicamente aqui o que você tem que fazer é conseguir alinhar a fita para que ela fique perfeitamente, né, alinhada aqui em todo o sistema da máquina. E uma dica, antes de você ligar a máquina, rode assim na mão, porque o que acontece? Quando a máquina ela entra em rotação, se você posiciona a lixa no centro, ok? Então, é que nem você viu, eu coloquei ela no centro e vim, apertei, só que quando eu fui girando com a mão, ela foi se ajustando, né? Então, se você não faz isso, quando você liga a máquina, a lixa ela pode sair fora, entendeu? Do trilho aqui, tá bom? Então, aqui ela tá numa boa direção já, beleza? Vou estar dando rotação na máquina aqui agora para a gente poder fazer uma fiação e também vou aproximar a câmera. Outra coisa muito importante, para poder fazer faca, como eu disse, eu sempre uso essa ponte, porque daí a lixa não fica flutuante, tá? Porque uma lixa flutuante ela vai dar diferença aí no ângulo da faca, ok? Antes de começar, pessoal, ali eu tô só fazendo um ajuste no parafuso do lado, apertando ou soltando, ele centraliza melhor a fita da lixa, beleza? Bom, o certo seria eu ter feito uma posição diferente ali para poder mostrar num ângulo melhor, né, com mais próximo, mais zoom. Só que como eu estava num fluxo aí, tinha várias facas para poder afiar, eu apenas posicionei a câmera de uma forma que ficasse mais fácil para eu já ir fazendo aí. Mas mais para frente a gente traz um vídeo aí mostrando mais detalhado aí com um zoom bem perto, enfim. Mas aí esse processo ele é um processo de afiação em si, né? Então ali vai subindo uma rebarba, a gente tem que ficar de olho, sempre respeitando o ângulo ali, o grau específico que tem ali o gume da faca, certo? Tanto de um lado quanto de outro. E aí eu já finalizei, vamos agora para o assentamento do fio na roda de couro ali. Se você for somar todo o processo, aqui nas minhas contas, deu mais ou menos uns 2 minutos e meio, um processo completo de afiação como esse, já afiando, assentando o fio e já testando a faca. Então é consideravelmente bem rápido, né? Mas no começo não é assim, demora um pouco mais até pegar a habilidade, tá bom? Então dá para fazer várias facas aí nesse período de tempo. E outra coisa, né? Antes que alguém pergunte, a faca não vai aquecer, Vitor? Ela aquece se você não fizer como eu fiz, por exemplo. Você já acerta ali o ângulo certinho, passa só o necessário, né? E depois também, tanto na hora da fiação quanto na hora de fazer o assentamento do fio aí. Porque se demorar muito, esquenta sim, tá? Porque é alta rotação. E eu já não trabalho com luva nesses casos para poder não apenas ter mais firmeza ali, mas também para poder ir sentindo se o aço ali, o material da faca, ele tá esquentando, tá? Então, depende do que vai ser feito na faca. Se a faca exigir aí alguma correção, que tenha que ficar mais tempo exposta na lixa ou na roda de couro aí é necessário ter aí um recipiente para poder ir refrigerando a faca. Eu passei o dedo aí agora no fio para poder conferir se tinha alguma rebarba ainda que sobrou, né? Porque às vezes ali no olho perceptível não passa, beleza? Mas basicamente é isso, pessoal. Aí agora eu dou continuidade aí, eu vou acelerar o vídeo aí. Então eu vou fazendo outras facas e agora a gente vai estar conversando um pouquinho mais aí a respeito enquanto eu aproveito e já testo as facas aí, beleza? Eu finalizei ali, pessoal. Geralmente eu sempre vou fazendo e já vou testando. Então eu deixo uns pedacinhos que eu gosto de cortar já de papel, já deixo do lado, que daí eu já faço a fiação, já faço ali o assentamento do fio, removendo as rebarbas, dando polimento e já testando, né? Mas como a máquina ali, a posição da câmera fica um pouco ruim, né? Então eu vou estar fazendo aqui agora a parte para você. Cada faca ali já foi testada, como eu disse, mas vou estar mostrando para vocês como é que fica cada uma. É um padrão, tá?
que eu já encontrei aqui de se entregar as peças. Algumas facas, pessoal, por exemplo, como essa aqui, ela tem, ela teria que ser feita uma correção aqui geométrica dela, tá? Porque a faca ela não é só fio, né? Ela tem um formato ideal que tem que se ter. Mas aí, no caso, o que cabe ao afiador é explicar para o cliente, né, a situação ali da peça, né? Mas tem peças que estão em perfeitos estados, né? As peças que eu pego, para você ver, lá faço a lapidação dela e mantenho ela no ângulo original, que ela já vem, e também removendo o mínimo possível de material, ok? Então, por exemplo, tem essas facas aqui, ó, que elas são menorzinhas, então elas também precisariam passar aí por um processo de... Na verdade, essas facas elas já estão no limite, né? Mas se você for pegar uma faca dessa, você tem que avisar o cliente, tá? Porque já são facas que já foram afiadas de outra maneira por um outro profissional, tá bom? E porque assim, é clareza, né, pessoal? Você vai fazer um serviço, se você não avisa o cliente antes, depois, se tem algum problema, você resguarda o seu serviço, tá bom? Mas assim, pessoal, modéstia à parte, é um serviço que fica muito bom, tá? Levei um tempo para poder alcançar esse nível de afiação com a máquina, com toda essa estrutura que eu tenho aqui. Mas modéstia à parte dá um resultado muito bom. É um serviço rápido, tá? Então eu cobro uma média, depende, a partir de R$8, tem peças que eu cobro 15, dependendo da peça, né? Se for uma faca muito especial, às vezes cobro 25. É um serviço que é feito rápido, né? Cerca ali de 5 minutos já tem uma faca afiada, só que no começo não é assim, a verdade é essa, tá? E, na verdade, só que assim, é uma fiação que eu considero uma fiação simples, tá? É uma boa fiação, porque é o que o cliente quer, mas o ideal seria fazer uma fiação profissional mesmo, seria na pedra, de forma manual ali, que é o meu objetivo, tá me aperfeiçoando aí, certo? Mas eu quero mostrar aqui para vocês como que eu trabalho, né, atualmente, porque o afiador, ele, querendo ou não, ele precisa saber fazer pelo menos a trindade da fiação, que seria o que? A faca, o alicate e a tesoura, né? E eu vou fazer um vídeo a respeito disso, qual conhecimento o afiador tem que ter, porque o pessoal fala, você é afiador, então afia a faca, afia a tesoura. Então, se você se especializar em alicate, por exemplo, mais para frente você precisa aprender faca, mais para frente você precisa aprender tesoura, porque o pessoal quer praticidade e eles querem tudo num lugar, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Meu objetivo aqui é bem importante deixar claro isso, que não é incentivar vocês a fazer da mesma forma que eu faço, tá? Na verdade, eu até aconselho que se você for começar, comece fazendo afiação de facas, no caso, de forma anual, tem alguns cursos aí de alguns profissionais que têm um preço bem acessível, tá? E quem sabe mais para frente vocês possam migrar para a máquina. Agora, se vocês forem trabalhar com máquina, procurem quem fabrica a máquina, tira algumas dúvidas, porque quando se trata de máquinas assim, a gente tem que dominar não só a afiação, mas o conhecimento do equipamento, tá? Porque é muito perigoso, tá, pessoal? Então o objetivo não é incentivar vocês a fazer como eu faço, mas é mostrar como eu realizo o serviço, porque algumas pessoas ficam me perguntando, questionando, tá? Então tem os seus prós e contras, né? E assim, você vai começar na fiação, seja numa máquina, seja de forma manual, vocês não vão conseguir logo de cara ter um bom resultado. Eu vejo que hoje as pessoas querem economizar, né, gastar o mínimo de dinheiro possível, fazer no tempo mais rápido que puder, para poder e já querem ter o resultado logo de cara. E não é assim, tá? Seja você vai trabalhar com faca, com tesouras, com alicates, nada é rápido, tá? Eu não gosto de dizer que é necessariamente difícil, é algo trabalhoso, tá? Tem que se levar muitas coisas em consideração e você tem que alinhar elas todas, e isso é com o tempo. Então, a gente só consegue exercer uma profissão, exercer uma atividade de afiação, seja em qual ferramenta for, através da prática, tá? Então a gente só desenvolve algo exercitando através da prática, ok? Como eu disse no começo, eu utilizei ali, né, o meu jig de faca juntamente com a ponte, e isso me ajudou muito a ganhar destreza manual, tá? Em qualquer afiação que você for fazer de qualquer peça, você tem que ter destreza manual, porque é o que eu sempre digo, a fiação ela é uma profissão que ela é tátil, né, sensorial, perceptiva, então ela exige do tato, ela exige da percepção sensorial fina, que é essa capacidade motora de movimentar as mãos, né, de percepção visual,
de tato sensível para realizar ali a lapidação da máquina, da peça, né, de forma adequada. Mas algo muito interessante que eu aprendi com a fiação é que, assim, quando uma peça é fabricada, seja uma faca, uma tesoura, um alicate, o engenheiro vai lá, produz essa peça com um ângulo em grau que ele é específico. Então, um engenheiro projetou isso. Cabe ao afiador, ao refazer o fio, a afiação de uma peça, respeitar o ângulo original que uma peça já tem, certo? Então, por exemplo, um cutelo tem um ângulo, uma faca profissional de chefe tem um ângulo, uma faca para trabalhar com sushi tem um ângulo, uma faca tradicional de casa simples, ela já vem com um ângulo, o alicate, ele tem o seu ângulo, então tudo tem que ser respeitado e refazer uma afiação é alcançar ali esse mesmo ângulo que já foi proposto na fabricação da peça. Claro que tem situações que são exceções, tá? Mas isso já é algo que a gente poderia ramificar um assunto sobre, mas basicamente é respeitar o ângulo da peça e você precisa ter aqui uma agilidade, uma capacidade manual, né, uma destreza manual aguçada. Então no começo eu usei isso aqui, me ajudou muito, e com o tempo isso daqui chegou a estar me atrapalhando, entendeu? Porque daí eu tinha que perder tempo regulando, sendo que eu já estava com habilidade suficiente para fazer tudo manual. Então, para quem olha e vê eu fazendo assim, parece que a gente está só passando a faca, quando na verdade a gente está respeitando o ângulo, a pressão que a mão está exercendo, o posicionamento que a faca está passando pela lixa. A mesma coisa, a roda de couro, se você for fazendo uma máquina, se você não acertar o ângulo, se você passar um pouquinho, você já engoma o fio, já arredonda o fio. Então, aonde era para a faca ficar com fio excelente, ela vai ficar ruim. Então, tudo precisa-se de um auxílio, de alguém que tenha uma visão, que possa te ajudar. Tá? No momento eu não estou focando na afiação de facas e tesouras, mas eu estou focando no curso de afiação de alicates. Então, como tem bastante gente perguntando para mim, tá aí, essa aí é a forma que eu trabalho com facas, tá? E quem sabe eu faço um vídeo sobre tesouras aí, vamos ver como é que esse vídeo vai engajar, beleza? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.